Tem que esperar dar um ok. Acho que é YouTube, ó. Pessoal, boa noite. Bom, é um prazer muito grande para mim ser o moderador dessa mesa, que nós temos hoje duas figuras muito ilustres por diversas razões, mas são pessoas muito conhecidas da comunidade, são participantes da comunidade, que hoje exercem também cargos da maior relevância para o financiamento da pesquisa no país. São duas pessoas de uma longa história de contribuição à ciência brasileira, de forma que é realmente uma enorme satisfação para mim chamar aqui para a mesa a professora Márcia Barbosa e o professor Olival Freire. Queria explicar também o título, não o título, mas está colocado ali, Márcia Cristina Barbosa, MCTI, vírgula, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu falarei isso na apresentação, e o professor Olival Freire Júnior, CNPq, vírgula, Universidade Federal da Bahia. São pessoas que se destacaram no cenário nacional por essas contribuições muito grandes que têm dado. Eu, como moderador, vou fazer uma brevíssima apresentação, espero realmente seja brevíssima apresentação, e na sequência eu faço uma breve apresentação dos dois e passarei então a palavra. Eu vou... A minha motivação para fazer isso é muito brevemente, muito modestamente também, querer passar para vocês, talvez, uma ideia do panorama que é atualmente a ciência brasileira. Esqueci o que ele me explicou. É assim? Não, é assim. Teórico, sou teórico. Agora, aqui. Bom, então, a mesa que nós teremos, então, que eu passaria a palavra já já para os dois ilustres, é sobre política científica e estratégia de financiamento da pesquisa. Então, como vocês podem ver, nesse slide, eu estou tentando mostrar para vocês o desenvolvimento da ciência brasileira expresso num único indicador, poderiam ser vários, mas um único indicador, que é o número de publicações científicas em revistas indexadas. Como você pode ver, é um crescimento notável, e eu tenho os dados somente a partir de 1996. O que é interessante você observar é que, apesar dos diferentes percalços e dificuldades que nós tivemos de financiamento, de estruturas políticas, tudo isso que a gente está normalmente submetido, o desenvolvimento da ciência brasileira, expresso em número de publicações, é monotonicamente crescente. Não há um único ano em que isto seja inferior ao ano anterior. Eu quero mostrar com isso que o desenvolvimento da ciência brasileira tem sido absolutamente marcante nos últimos anos. Destacar também o que significa esse crescimento, que em 96 nós publicávamos cerca de 10 mil artigos científicos, em 2020 nós publicamos 94, 95 mil artigos científicos. O que significa isso? Primeiro, se você pegar os 7 países da América Latina que mais produzem ciência, de novo, em número de publicações, eu não vou discutir impacto, você sabe que isso é uma coisa muito mais delicada a discussão, portanto, estou usando só esse indexador. Se você pegar os 7 países que mais produzem ciência no país, o que inclui México, o que inclui Argentina, inclui Uruguai, Chile, etc., o Brasil sozinho produz o equivalente a todos os outros 6. Portanto, mostra também que o crescimento da ciência no Brasil foi notadamente diferente, mais marcante, mais expressivo do que aconteceu nos nossos colegas da América Latina. Uma outra coisa é que, se você olhar o crescimento na região norte e nordeste, eu estou falando isso especificamente porque essa é uma plateia que eu acho que é interessante saber disso, o crescimento da ciência brasileira, ciência, não falo física, falo ciência brasileira, na região norte e nordeste, cresceu por um fator de 10. Fator de 10. Não é simples. E, finalmente, eu quero dizer que, embora você tenha visto esse crescimento, como eu falo, monotônico, não tem um ano que seja inferior ao anterior, infelizmente, é preciso dizer que, graças à pandemia e talvez outros fatores que nós sabemos, pela primeira vez há uma queda da produção científica no Brasil em 2022. Nós sabemos o que aconteceu com a política, nós sabemos o que aconteceu com o negacionismo, com a negação da ciência, etc. Pela primeira vez tem uma queda na produção de ciência no Brasil. Agora, mais marcante do que isso, alguns países tiveram queda. O Brasil teve não somente a queda, como foi a maior queda que existiu, empatado com a Ucrânia. Uma queda, portanto, de 7,2% no crescimento científico, portanto, um crescimento negativo.
Na sequência, você pode ver que isso não é uma coisa mal distribuída. O que eu quero mostrar aqui é que a distribuição do desenvolvimento científico no país não se dá somente na física, somente na química ou na matemática. Então, eu faço um comparativo. Esse comparativo é com um país que eu tomei como referência, e tomei a liberdade de tomar como referência um país desenvolvido, que é os Estados Unidos. E como você pode verificar aqui, a distribuição da ciência enquanto que no Brasil, por exemplo, se você olhar, física contribuiu com 5,2% de conhecimento científico no Brasil. Se você olhar nos Estados Unidos, 5,3%. Portanto, você pode ver que a distribuição é realmente muito semelhante. Quero enfatizar com isso que o desenvolvimento não ocorreu em áreas isoladas, mas aconteceu como desenvolvimento como um todo em todas as áreas. A única diferença que vai se notar aí um pouquinho marcante é no caso de medicina, que é maior nos Estados Unidos, e no caso de agronomia, que é maior no Brasil. Portanto, nós temos hoje uma ciência bem instalada, com a produção expressiva e bem distribuída em todas as áreas. Se você olhar esse slide me foi inspirado pelo que a Márcia falou hoje de manhã. Então, Márcia, inspirado por você, eu coloquei esse slide aqui. Isso aqui, se você pegar todo o desenvolvimento de ciência do Brasil em termos de financiamento, em termos de percentual do PIB, ou seja, tudo do PIB que foi colocado em ciência, eu chamo de 100%. E vamos ver quem contribui com quanto. Então, se você olhar, a América do Norte produziu 27% do PIB colocado em ciência no mundo, 27% está nos Estados Unidos. Se você olhar a Ásia, 44,2%. Eu chamo a atenção porque algumas vezes querem comparar a gente com a Ásia. O país que mais coloca de recurso em termos de PIB no mundo é a Coreia. A gente sabe disso, que é a Coreia do Sul. E frequentemente querem comparar a gente com a Coreia, e em número de publicações nós somos igual à Coreia. E você pode olhar, portanto, a América do Sul é 2,2%. Então, esse expressivo desenvolvimento que nós verificamos foi feito com relativamente pouco recurso. Portanto, aplausos à ciência brasileira e aos pesquisadores brasileiros. Na sequência, eu quero colocar um exemplo. Quer dizer, você pode olhar a Covid de várias maneiras. Você pode olhar a Covid de uma maneira, que essa eu quero chamar a atenção aqui para vocês. Considere que a Covid foi um desafio científico colocado no país. Ou seja, diante de uma situação semi-catastrófica, foi colocado um desafio. A ciência brasileira precisa levar em consideração uma situação que está instalada, que foi o caso da Covid. E a resposta da ciência brasileira é marcante. Mais marcante ainda, obviamente, centrado nas universidades públicas. Em outubro, portanto, logo 7 meses depois que a gente tinha feito o fechamento no Brasil, o Brasil era o 11º país no mundo em produção de artigos científicos relacionados à Covid. Eu quero dizer com isso, por que eu estou usando esse dado? Para dizer para você que nós temos uma comunidade científica pronta para desafios. Finalmente, concluindo, eu vou mudar um pouquinho a marcha aqui e chamar a atenção para vocês agora um outro aspecto que é relacionado com a formação de pessoal. O Plano Nacional de Pós-Graduação se encerrou agora com a meta atingida de 25 mil teses por ano. Então, a produção de teses no Brasil é marcante. Isso mostra duas coisas. Primeiro, que nós temos um novo plano de pós-graduação sendo estabelecido e discutido. Portanto, é muito importante entender para onde nós queremos ir. E esse é um momento, em particular, em que nós temos uma capacidade científica muito bem instalada, portanto, pronta para desafios. Finalmente, esse é o meu penúltimo slide, porque o último vai ser apresentado dos nossos ilustres colegas. Primeiro, nós vivemos um momento de transição no país, sem dúvida. O PNPG está sendo recolocado, discussão de financiamento da pesquisa, questões relacionadas com o FNDCT, etc. Não podemos esquecer, de forma alguma, que nós temos, ao contrário do que acontecia recentemente, nós temos um governo que acredita na ciência. Nós temos, inclusive, colegas da nossa comunidade que estão aqui sentados, são colegas nossos, participantes desse evento, que são colegas nossos e que, portanto, estão colocados no governo e, portanto, são vozes que são importantes para a comunidade. O modelo atual da amostra de exaustão, nós estamos discutindo aqui especificamente a questão da pós-graduação, quer dizer, essa ideia de que a gente não pode formar pessoas para publicar, nós temos que formar pessoas para contribuição para a sociedade, que é um outro aspecto que a Márcia chamou a atenção hoje de manhã. Temos uma comunidade científica estabelecida, que eu chamei a atenção, em condições de dar uma grande contribuição. Precisamos de novo planejamento científico, talvez mais interação com a sociedade, mais interdisciplinaridade, questão da simetria regional, que, como nós vimos, se você investir, ele floresce. Foi o caso que eu mostrei aqui, que a produção científica da região Norte e Nordeste cresceu por um fator de 10. Isso é muito marcante, especificamente na região Nordeste, porque na região Norte o crescimento ainda é um pouco... Está crescendo, sem dúvida, também tem a mesma inclinação, mas o número absoluto é menor. Mas isso é muito claro que eu estou falando aqui em região Nordeste. Então, a questão da simetria.
O mundo passa por grandes transformações, esse é que nós escutamos todos os dias. E o que significa grandes transformações? Significa novos desafios científicos. Eu estou colocando isso aqui simplesmente como um exemplo de tantos outros, que são a possibilidade que a gente tem, né, obviamente, de tecnologias quânticas. As pessoas falam na segunda revolução quântica, a gente fala da terceira revolução industrial, uma série de coisas estão acontecendo. São desafios que estão sendo colocados e que nós precisamos, obviamente, prestar atenção. Agradecendo a sua atenção, eu vou simplesmente agora passar para a apresentação dos nossos ilustres participantes. Então, está escrito aí, eu fiz o seguinte critério, porque se pega o currículo dessas pessoas, certamente seria muito mais do que não sei quantos slides. Então, eu fiz a seguinte coisa, meio slide para cada um, então eu fiz a seleção, então, colocados aqui, uma fração muito pequena do currículo de cada uma delas. A Márcia, como já foi colocada aqui hoje de manhã, ela é membro da Academia Brasileira de Ciência, ganhou, é membro da Academia Mundial de Ciências também, ganhou a medalha Nicholson da American Physical Society, ganhou o prêmio L'Oréal Unesco de Mulheres na Ciência em 2013, e eu tenho um particular orgulho em relação a isso, a Márcia sabe. Muito atuante em questão de gênero, ganhou o prêmio Anísio Teixeira da CAP 2016 por seu trabalho em prol da ciência, recebeu em 2018 essa medalha nacional do mérito científico, que é dada pelo presidente da República, recebeu a medalha Silvio Torres da FAPERGS, é pesquisador do CNPq, uma quantidade enorme de coisas que não cabe em meio slide, portanto eu parei aí, mas destaco que ela assumiu a secretaria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação esse ano. O professor Lival Freire tem também uma longa história de contribuição à ciência. Eu fiz alguns destaques aqui. Ele foi presidente da Sociedade Brasileira de História da Ciência, nesse período está colocado ali, da Commission on History of Physics, Division of History of Science and Technology, naquele período também, integrou o Conselho da History of Science Society, foi membro do Conselho da Sociedade Brasileira de Física, integrou o Comitê Assessor de História do CNPq, note que de História, quer dizer, Física, História, Filosofia, uma série de coisas, mostra a abrangência do professor Olival. Foi criador e primeiro coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História da Ciência, foi pró-reitor de Pesquisa e Criação e Inovação da Universidade Federal da Bahia e é diretor científico do CNPq desde março de 1993. Senhoras e senhores, é com muito orgulho que eu faço a apresentação dessas duas pessoas e sem maiores delongas, como se diz, passo a palavra, então, para os nossos palestrantes, ou debatedores, o membro da mesa, e talvez seja mais apropriado passar primeiro para as mulheres. Márcia, por favor, satisfação muito grande. Tem um passador? Vocês conseguem colocar minha apresentação? Deixa eu ver se... Tá. Em março desse ano, o ex-ministro Sérgio Rezende, que é físico, um grande físico, por sinal, ele me ligou e disse, Márcia, a ministra vai te convidar para assumir a Secretaria de Políticas e Programas Estratégicos. Eu disse para ele, deixa eu olhar no Google o que é essa secretaria, porque eu não tinha noção do que era essa secretaria. Ele disse, não, nem precisa olhar no Google. Essa secretaria, com outros nomes, foi coordenada pelo Jailson Bittencourt, aqui da Bahia, pelo Álvaro Prata, pelo Silon, pelo Nobre. Eu digo, só homem? Ele nunca teve uma mulher, então eu já nem quero saber do que é essa secretaria, tem que ter uma mulher na secretaria. Então, essa secretaria tem essa estrutura, vamos dizer assim, no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, nós temos várias secretarias, a gente tem uma secretaria executiva que cuida do FNDCT, que é o dinheirão, tem uma secretaria que cuida de divulgação científica, tem uma secretaria que cuida da parte de tech, que são toda a rede nano, mais a Lei do Bem, tem uma secretaria que cuida da parte de informática, inclusive a Lei de Informática, e tem essa secretaria que é essa mistura. Deixa eu ver se eu consigo entender agora o... Tá? Que é essa mistura de economia, ciências exatas, humanas e sociais, oceanos e Antártica, saúde biotecnológicas e agrárias, clima, ecossistema e sustentabilidade. Ou seja, tudo que você pensaria e mais um pouco. Então, ela é uma mistura, mas ela é mais voltada para a ciência básica. Tá? Aqui o número é um monte de gente, porque precisa de um monte de analista, porque são várias
áreas. Esse é o diretor da área de clima, que é um físico também, especialista nessa questão de clima. E clima e sustentabilidade tem algumas tarefas que eu desconhecia que o Brasil tinha compromissos internacionais para medir toda a descarbonização e fazer documentos, e um documento é a comunicação nacional que diz quanto emite cada setor da sociedade a cada 4 anos, e agora, a partir de agora, a cada 2 anos, a gente tem esse compromisso internacional de entregar esse relatório. Para fazer um relatório desse com ciência, se criou uma rede chamada Rede Clima, que tem 400 pesquisadores em todo o país trabalhando para ter esses dados. E esses dados, hoje, já são usados para os bancos, por exemplo, embora a gente ainda não tenha créditos de carbono, utilizar como uma espécie de crédito de carbono. Esse é o dado que o Brasil apresenta para o mundo e ele é feito através dessa cooperação internacional e foi inclusive feito esse estudo durante o governo do inelegível. Tá? Foi feito por quê? Porque esse setor ficava escondidinho num canto e fazia o trabalho que tinha que ser feito com financiamento internacional. Essa diretoria ela funciona com financiamento do Global Environment Facility, que renovou esse ano. Um dos meus trabalhos era conseguir renovar esse financiamento para fazer essa entrega que eu não sei vocês, mas eu não sabia que o Brasil fazia isso, eu não sabia que o Brasil fazia isso com esse financiamento. Tá? Então, a gente tem um dado acreditável, a gente está olhando todo de novo a base de dados, estou chamando de novo cientistas, para a gente ter a ciência de melhor qualidade fazendo isso, e ela é feita por quê? Por cientistas brasileiros. Tá? Esse mesmo setor, ele acompanha 2 experimentos maravilhosos. Um é esse Amazon Face, que são torres de 35 metros de altura. É um experimento feito entre o INPA com a secretaria e o governo inglês, que vai jogar CO2 na Amazônia para medir o efeito do aumento de CO2. E tem esse outro, que é a Torre Ato, que são 350 metros de altura, que fazem medidas de gradação. Então, assim, esses são grandes laboratórios nacionais que eu também não conhecia, estão no meio da Amazônia, longe, muito longe, e que poderiam estar mais abertos, e essa é uma questão que a gente está discutindo, como é que a gente abre para mais gente fazer pesquisa, tanto no Amazon Face, como na Torre Ato, e estamos indo agora para a COP para negociar com a NASA um novo financiamento para a gente ter uma grande medida de florestas tropicais realizadas na Amazônia. Então, parte da Secretaria é olhar essas coisas estratégicas, e a Amazônia, clima é coisa estratégica. Ixi. Travou. Não, foi. Sim, eu vou passar rápido, mas todos esses documentos geram plataformas que estão online e que hoje, se alguém quiser essas informações que eu mencionei, quanto que o setor tal lança tem nessas plataformas chamadas Sirene, tá? Sinapse e a Data Brasil. Essas não só dizem o nível de emissão, mas se a pessoa quer fazer um planejamento de quanto diminui a emissão, se eu trocar toda a frota de uma cidade por ônibus elétrico, tu tem esse instrumento que, de novo, foi montado com o apoio desses 400 pesquisadores de todo o país, com o financiamento do Global Environment Fund, mas que a população brasileira não conhece. E os políticos brasileiros que tinham que estar usando esses instrumentos não conhecem. Por quê? Porque foi feito e os técnicos fizeram, os pesquisadores fizeram. Dá meio trabalho a gente fazer comunicação e está se fazendo muito pouca comunicação sobre isso, e nos últimos 4 anos era proibido falar sobre isso. Então, ficava escondido numa página lá longe. Então, assim, agora um trabalho importante é falar sobre essas plataformas, e na COP nós vamos lançar uma plataforma que vai permitir que as empresas coloquem o que estão fazendo para diminuir as emissões, e nós vamos acreditar, dizendo é verdade, não é verdade, para quando sair os créditos de carbono, a gente já ter a plataforma de validação. Vou passar rápido. Sustentabilidade. A gente tem, de novo, uma série de plataformas que monitoram a biodiversidade brasileira e que depois passam para plataformas internacionais sobre a biodiversidade. Ou seja, de novo, tem uma rede,
que é a Rede Bio, que faz esse monitoramento da biodiversidade, ou seja, tem instrumentos que a gente não usa, que a gente não fala sobre eles, que a gente sequer ensina nas escolas ou para a população. Tá? Eu vou passar rápido, porque aqui tem muita coisa, mas deixa eu falar sobre esse projeto que está ilustrado aqui, vamos ver se eu acerto. Ai, peraí, o que eu fiz agora? Peraí. Não, tá. Esse projeto que é o Providence. O que é o Providence? É um projeto que é no instituto chamado Mamirauá, que está lá no meio da Amazônia, que desenvolveu esse dispositivo com energia solar que monitora a biodiversidade. Ele, nesse momento, ele consegue catalogar a biodiversidade e deixar o dispositivo e gravar som e imagem, uma espécie de celular com energia solar e cataloga isso. E o que é o projeto que nós estamos tentando convencer? Já convencemos o Ministério de Povos Indígenas e o MMA, estão atrás de recursos do Fundo Amazônia, para a gente encher uma reserva com esse tipo de equipamento para catalogar toda a biodiversidade automaticamente e colocar online para qualquer pessoa que queira fazer a pesquisa em qualquer parte do mundo possa fazê-lo, e de a gente ter um instrumento de monitorar queimada e corte através do som. Tá? Esse projeto é um projeto macro, porque vai permitir, se eu conseguir colocar online, que a minha ideia é que a gente esteja na escola ouvindo e vendo imagem da floresta e por seleção de frequência, selecionando som de passarinho, de diferentes espécies, e com isso fazer, catalogar espécies. Aqui está o dia que a gente fez a reunião com o Jeff, junto com os Ministérios dos Povos Indígenas e do Ministério do Meio Ambiente. Nós participamos da cúpula com dois eventos, um evento para essa questão de sustentabilidade, mas um outro evento para um outro projeto que o Ministério faz, que também ninguém sabe a respeito, que chama-se Sítio Nova. O Ministério tem ido às cidades, e nesse momento já participou disso em 2 cidades, em Pernambuco, em Recife e na cidade de Brasília, com projetos de sustentabilidade. Se vai nas comunidades e decide o que a cidade quer melhorar em termos de sustentabilidade na sua cidade, trabalha junto com as prefeituras e desenvolve programas pilotos. Por exemplo, em Recife, foi feito um programa para limpeza da água do rio, utilizando flores. Então, se fez todo um sistema de limpeza utilizando sistemas biodegradáveis. Na cidade de Brasília, se desenvolveu um sistema agroflorestal para que as pessoas pudessem ter uma agricultura no cinturão da cidade e mantendo regiões florestais. E outras atividades desse tipo, e agora o nosso desafio vai ser a cidade de Belém, a cidade de Teresina e a cidade de Florianópolis. De novo, é um projeto para mostrar para as cidades o que pode ser feito com mais sustentabilidade, utilizando para estas cidades pilotos, de novo, recursos do Global Environment Facility. Por isso que a gente conseguiu fazer Recife e fazer Brasília mesmo, quando era proibido falar de sustentabilidade. Mas agora a gente quer motivar outras cidades do Brasil para olharem esse tipo de projeto. A gente tem uma série de redes, a gente tem séries de instrumentos que medem desmatamento, e tem um novo instrumento que eu quero expandir, que é o TerraClass. Eu brinco, TerraClass até algum banco podia financiar, porque tem nome de cartão de crédito, que é um instrumento que olha o território, ele está implantado atualmente na Amazônia, no Cerrado, e diz exatamente o que está sendo plantado, quantas vezes está sendo plantado no território nacional. Isso permite, por exemplo, dizer, quando desmatam, o que está entrando no lugar do desmatamento. Um exemplo de instrumento, mas também é um instrumento para a gente trabalhar a agricultura num país que, com mudanças climáticas, vai mudar o seu perfil agrícola e precisa desse tipo de instrumento. Eu estou querendo expandir para todo o Brasil. O nosso primo rico, o Ministério da Agricultura, está querendo ser parceiro nessa empreitada. Deixa eu voltar só para dizer o que a gente conseguiu. A Secretaria tem poucos recursos, mas o que a gente conseguiu é, com esse Global Environment Facility, trabalhar com essa questão de clima, e lançamos um edital de riscos. Por quê?
Hoje em dia, quando se lançam esses alertas de riscos do CEMADEM, ele é com um mapeamento uniforme. E a gente sabe que tem regiões no país com mais risco que outras regiões, não só porque tem mais eventos de risco, mas também porque tem uma população mais sujeita a risco. Então, a gente lançou um edital para desenhar um grid mais fino para essas pessoas que vão fazer a pesquisa, foi um edital do CNPq, estou esperando que a gente consiga pagar até o final de dezembro, coitado do Olival vai ter que trabalhar muito para isso, e com isso a gente melhorar o grid de monitoramento de desastres que rolam no CEMADEM, para a gente ter um aviso e um alerta que seja, vamos dizer assim, mais preciso nas regiões que vão ter maiores riscos. Temos uma série de desafios, um desafio é a seca na Amazônia, outra é a água que não é limpa na Amazônia, outra é a questão de energia, que é complexa na Amazônia. Se vocês vão levantar a mão e dizer energia solar, eu vou dizer para vocês como é que eu ponho painel solar na floresta, que é uma complicação. Então, a gente precisa pensar outras formas de energia para a floresta, e sem energia não tem água limpa. Nós temos uma perda de mangues, e a gente vai ter que se confrontar com esse problema na Amazônia, que é bastante sério, não só pela biodiversidade, mas também porque ele vai afetar todas as populações da região. Tá? E esse é o Terraclass que eu já citei, e todo esse desafio dos desastres, e a gente vai ter que trabalhar de maneira a entender melhor a correlação das diferentes mudanças climáticas nos territórios daquela região. Então, por isso que a gente está querendo voltar a ter esse Large Scale Biosphere Atmosphere, e isso é uma reunião com a NASA. Se outra secretaria, ela mistura um monte de coisa. Saúde, agro, sociais. Não tinha exatas, gente. Quando eu cheguei na secretaria, eu olhei o mapa, não tinha exatas em lugar nenhum. Aí eu peguei um papel, escrevi exatas e mandei para a Casa Civil. Acho que a Casa Civil não notou a diferença, porque exatas é uma palavra pequena, exatas no meio. E aí agora a gente tem exatas. O que a gente trabalha? A gente trabalha com o programa Polar, que é um programa bastante antigo. Ele deu origem a um instituto, não sei se você sabe, o MC tem uma série de institutos, CNPq, tá? Agora a gente tem um Instituto de Pesquisas Oceânicas na década dos oceanos, tem muita coisa para físico estudar nessas questões, e assim, não é porque eu gosto de água, né, que é a minha área de pesquisa, mas eu gosto de água, eu gosto de gelo, acho esse projeto muito bonito. E esse novo Instituto de Pesquisas Oceânicas vai trabalhar com microplástico no oceano, vai trabalhar com os impactos de subir a temperatura nas coisas que estão dissolvidas em água. Lá estou eu falando de água de novo, tá? Mas tem muitos desafios interessantes, e ele participa de órgãos internacionais que estão preocupados com essa coisa coletiva dos oceanos, porque o oceano não é uma coisa só da gente, ele é compartilhado, então tem uma série de discussões da década de oceanos, tá? E principalmente uma preocupação mundial, que é a questão dos microplásticos no oceano, que estão fazendo não só uma contaminação da vida animal, mas toda uma mudança nos ecossistemas. Se vocês pensam que microplástico é a garrafinha PET que vocês deixaram na praia, não é isso. Microplástico está em todo lugar, e principalmente na agricultura, que leva para os rios e termina levando para o oceano quantidades minúsculas de plástico que estão afetando os diferentes sistemas. E a gente tem trabalhado há bastante tempo, a gente teve esse ano um edital importante, mas das coisas que a gente... Porque realmente o MCTI, assim, a secretaria não gera os editais são todos promovidos pelo CNPq ou pela FINEP. Tá? Esse ano o programa Polar ganhou uma nova face, além da gente estar indo do Polo Sul, nós estamos trabalhando com o Polo Norte também, e nós vamos ter o primeiro evento de circunnavegação no Polo Sul, em que o Brasil conseguiu autorização para uma equipe suíça que tem um quebra-gelo russo, e o Brasil conseguiu autorização. Com isso, a gente tem 25 vagas dentro de pesquisadores e pesquisadoras dentro dessa estação, que vai conseguir olhar todo o entorno e fazer o que a gente chama de testemunho de gelo, que é olhar as emissões de carbono. Aqui é só para dar os diversos investimentos nessa área. Outra questão são as plataformas que a gente tem
dentro dessa área de pesquisa temática na área de exatas. A gente tem uma plataforma que chama-se PENIP, que está catalogando todos os equipamentos. Deixa eu contar a história dessa plataforma PENIP. Quando estava na pandemia, eu sou fã da vacina da Pfizer, porque ela é disruptiva, aliás, deu o Nobel esse ano na área, que é manipular RNA, e aí eu disse, não, nós temos que ter vacina da Pfizer. Liguei para o secretário da época, que é o Marcelo Morales, e disse, Marcelo, nós precisamos comprar a vacina da Pfizer, porque ela é muito maravilhosa. E ele disse, mas a gente não tem, como é que a gente vai guardar? Precisa de ultrafreezer. Eu digo, a gente descobre quantos ultrafreezers a gente tem, tá? E aí ele montou até a plataforma PNIP para a gente colocar os ultrafreezers. Aí ele começa, mas ultrafreezers só ficam nas grandes cidades. Aí nós fomos para o laboratório e criamos uns dias pequenos de hélio líquido que aguentavam 10 horas a menos 20 graus. Então, eu já tinha até um jeito de levar, pelo menos, para o interior do Rio Grande do Sul. Para os outros estados, não sei, mas eu estava preocupada com o interior do Rio Grande do Sul. E, finalmente, ele disse, mas o presidente não quer comprar a vacina da Pfizer. E desistimos, mas ficou como herança essa plataforma PNIP, cuja ideia é ter todas os grandes equipamentos do país, para depois, em algum momento, a gente compartilhar os equipamentos, a gente trazer iniciativa privada. Nós estamos trabalhando para dar uma melhoradinha na PNIP, mas ela é um dos instrumentos que a gente está trabalhando. Uma outra questão muito importante, que é uma palavrinha de moda, que tudo que é ministério tem, que é bioeconomia, é a gente transformar a produção local, qualificar a produção local em diferentes partes do Brasil. Açaí, pirarucu. E, para isso, se criou esses projetos de cadeia produtiva em que se vai nas regiões, os pesquisadores e pesquisadoras ganham financiamento para isso, vão nas regiões e aprimoram a produção daquela região. E, de quebra, a gente aprende alguma coisa legal que tem naquela região, um conhecimento que a gente não tinha antes. Por exemplo, tem um coquinho aqui na região da Bahia, que é o licuri, eles não gostam que chame de coquinho, mas é um coquinho que faz uma série de coisas e a gente está melhorando a produção deles, cremes e coisas para comer, etc. Só que se descobriu que ele é um excelente cicatrizante. E aí o CNPq fez pesquisas, descobriu por que era cicatrizante, e isso já está virando um produto de cicatrização. Então, toda vez que a gente vai numa comunidade ajudar a profissionalizar a produção, a gente aprende alguma coisa do conhecimento, vamos dizer assim, mais tradicional, e com isso a gente melhora o nosso conhecimento. Por isso a gente foi ao GEF, de novo, esse nosso parceiro internacional, e conseguimos um financiamento para montar alguns institutos de pesquisa de indígenas nas regiões indígenas, para começar a ter esse diálogo mais interessante. Isso é um dos processos. Aqui tem outros exemplos de cadeia produtiva. Nas ciências sociais, tem uma série tem editais que estão tendo continuidade da questão de pós-Covid. A gente tem esse trabalho, que é isso que, de novo, é cadeia produtiva, indo lá na comunidade. Aqui está um pouquinho da PNIP. Eu não quero gastar muito. E a gente está no processo de continuidade das vacinas. Vocês estão dizendo, mas por que continuar a vacina quando já passou a Covid? Durante a Covid, o que o Brasil fez, isso foi muito bom, mas foi o que o Brasil fez, ele fez vacina em parceria com os outros, tá? Uma ação, vamos dizer, otimizada de copia e cola, tá? A gente fez vacina. Então, o que se fez foi criar alguns editais para se construir vacinas realmente do zero, para entender o processo de ter molécula nova, que eu chamo, ter alguma coisa nova, tá? Então, se foi feito um edital, a gente já compreende os gargalos olhando como está sendo a produção, a gente entende já que no Brasil nós temos um grande gargalo para moléculas novas. A gente tem ideia na universidade, a gente tem Big Pharma, que está acostumada a produzir genérico é copia e cola, tá? E não está acostumada a risco nenhum. No mundo inteiro, quem sofre, quem usa o risco, é uma estrutura intermediária do tamanho um pouco maior que uma startup, que são as Contract Manufacturing Organizations. O Brasil não tem isso. E a gente, acompanhando o processo de desenvolvimento de algumas vacinas novas, a gente percebeu que o Brasil não tem esse tipo de estrutura e que nunca a gente vai conseguir
produzir nada disruptivo no farma se a gente não criar essa estrutura intermediária. Deixa eu dar um exemplo que vocês vão entender. O prêmio Nobel desse ano foi sobre o desenvolvimento científico de manipular o mRNA, tá? Na Alemanha, surgiu uma pequena empresa que tem esse caráter de Contract Manufacturing Organization, que olhou esse conhecimento científico e desenvolveu os primeiros testes para vacina da Pfizer, que não é da Pfizer, é da BioNTech, tá? É essa empresa intermediária. Aí ela não consegue produzir a vacina, porque precisa de larga escala, ela se associa com a Pfizer. Então, o Brasil tem empresas farma grandes, como a Pfizer, tem os laboratórios pequenos, mas a gente quase não tem esse setor intermediário. Então, está saindo para esse mês um edital via FINEP, que é para ligar essas grandes ideias com quem vai poder produzir através de insumos farmacêuticos e ensaios clínicos. Então, fiquem atentos, não é bem a área do pessoal daqui, mas fiquem atentos. A gente tem uma rede que chama-se, tudo funciona com rede dentro dessa secretaria. Tem uma rede que é a rede de vírus, tá? E quando eu cheguei em março na secretaria, nós tínhamos batendo na nossa porta a gripe aviária, tá? Que estava já tomando conta da Argentina, batendo lá no meu Rio Grande do Sul, eu já sabia que tinha animais selvagens contaminados, e aí chamei a Rede Previr, vamos monitorar isso aí, e agora lancei um edital para dar apoio financeiro para a gente acompanhar, e não só acompanhar, ter vacina caso a gripe aviária passe das aves, né, e ter medicamento para as aves, e passe das aves para os seres humanos. Então, a gente está, não é construir o arco antes da chuva, né, a gente está se prevenindo para coisa que pode vir aí, que é relativa à gripe aviária, que eu já mencionei, que é a rede IFA que deu origem a esse edital, a gente tem esse sistema de vacina, a gente tem todo um movimento para biologia, engenharia e biologia, em manipulação genética, tanto com o CABio como com iniciativas internacionais, em que a gente está levando alguns laboratórios brasileiros para ser membros desse CGB Bio. Nós estamos trabalhando também, junto com a Embrapa, em projetos de melhoria do solo, e temos algumas iniciativas de editais que estão rolando agora no CNPq, de programas que a gente achou que tinha muita pressa. Um é da gripe aviária, tá? Outro programa que tem muita pressa é de saúde mental, esse já saiu o resultado do edital, uma pessoa ganhou, porque eu quero fazer uma coorte para entender se a gente, na universidade e na sociedade, se a gente está, como diria o presidente, e não estou sendo politicamente incorreto, porque eu estou parafraseando o Lula, se a gente está com muito parafuso solto, tá? Então vamos entender o que está acontecendo, e um edital específico para síndrome de Down. E por que síndrome de Down? Porque é uma população que tem muita pouca coisa sendo feita no Brasil, e é grupo de risco para demência, e é grupo de risco também para autismo. Então, estudando essa coorte, nós vamos ter condições de entender como é que surgem também essas outras doenças, porque elas começam muito cedo para esse grupo. Tá? Temos essa questão que eu mencionei do CABio, e lançamos um edital de computação quântica. Por quê? Porque o Brasil não pode ficar de fora dessa corrida que está acontecendo no mundo, e que os países, todos os países que eu visitei nesse período, tentando fazer ligações com o Brasil, queriam fazer ligações com o Brasil em tudo, menos em computação quântica. Tá? Por quê? Porque estão considerando isso como segurança em cada um dos países, a gente não pode ficar fora, então lançamos esse edital. E as próximas coisas, esse é o meu sonho, que eu ainda não desisti, embora seja dureza, que é a gente levar células neuronais para o espaço, porque eu descobri que no espaço a gente envelhece mais rápido. Então, não vou para o espaço de jeito nenhum, sempre foi meu sonho, mas não vou mais, envelhece mais rápido. Então, a ideia é levar essas células neuronais para envelhecer e a gente entender. Vocês veem que eu estou fixada nessa coisa de envelhecimento, mas não sou só eu, o presidente também está, tá? E vamos aumentar a nossa presença internacional nesses fundos para tentar trazer outros projetos, e vamos tentar ampliar toda, assim, o FNDCT esse ano
ele foi muito resgate de coisas que foram lançadas no final do ano passado e não foram pagas. Deixa eu ser bem honesta e sincera, a gente está pagando o boleto do ex, tá? Mas como a gente ficou com o carro e com a casa do ex, então até pagamos boleto para ficar, mas a partir do ano que vem eu espero que a gente comece a comprar uma mobília nova, alguma coisa que tenha mais a cara da gente. A gente sempre reforma a casa depois que o ex vai embora. Tá? Tem até umas coisinhas boas que o ex deixou, tá? Mas vamos pagar. Organizamos o FNDCT, ele está aí, então assim, esperem, principalmente por parte do CNPq, está vindo já esse ano muita coisa importante, e uma coisa que a gente tem trabalhado muito na secretaria é conversar com os outros ministérios, não só porque eles são mais ricos que a gente, mas porque eles têm problemas que a gente pode ajudar a responder. E deixa eu só trazer só para terminar, um projeto que eu estou brigando muito para conseguir, que é um botão do pânico. O que é o botão do pânico? Eu quero criar um dispositivo que seja um botãozinho escondido para acionar aplicativos, para chamar a polícia em caso de questões de assédio. Tá? Por quê? Porque eu fiz uma pesquisa e mostrou que dentro da minha universidade, duvido que seja melhor, 10% da comunidade já sofreu assédio sexual e 50% assédio moral. Eu quero institucionalizar a ajuda para as pessoas que estiverem em risco dentro de campos ou mesmo da rua, e para isso a gente não pode utilizar os aplicativos que já tem aí no mercado, que tu está sendo atacado e tem que tirar o celular da bolsa, desbloquear. Não, tem que ser uma coisa rápida, uma coisa eficiente. Nós estamos trabalhando para convencer diversos setores, a Secretaria, a Ministério das Mulheres em particular, de que isso é urgente, de que isso é importante, e a gente precisa proteger a nossa população. Desculpe ter me alongado, e já passo a palavra. Trocar. Ele para trocar. Você coloca os slides? Não, está lá, eu sei que está. Eu estou pedindo a ele para colocar. Isso. Não, estava pedindo a ti, não. Pedindo, não. Bom, pessoal, boa noite. Enorme prazer falar aqui no Encontro de Físicos do Norte e Nordeste sobre a política científica e brasileira, e falar nessa condição de que nós estamos aqui falando, eu e Márcia, representando o governo federal. Bom, o que eu quero, indo diretamente ao assunto, o que eu quero apresentar aqui hoje é uma coisa da seguinte maneira: nós temos 11 meses de governo, então não deixa de ser um público em um momento privilegiado para a gente dar uma espécie de balanço do que é que foi feito nesse período. Nesse balanço eu não vou me limitar ao CNPq, até porque o CNPq tem um assento, particularmente no Conselho do FNDCT, então muitas vezes o CNPq termina sendo também tendo um protagonismo nessas decisões que envolvem os usos do FNDCT. Eu vou me referir a isso, embora o FNDCT seja secretariado, o Conselho do FNDCT seja coordenado pelo secretário executivo do MCTI. E, no final, eu vou, com base um pouco nessa apresentação, nesse balanço que eu quero fazer aqui, uma espécie de prestação de contas, eu quero olhar um pouco para frente, o que eu vejo como são os desafios que estão à nossa frente, tanto na área de ciência e tecnologia em geral, quanto, em particular, na gestão do CNPq. Mas toda palestra que eu tenho feito esse ano, eu tenho usado esse slide, porque eu acho que a gente não pode esquecer o que é que significou a mudança na ciência e tecnologia no Brasil. Não é só uma mudança de recuperação de orçamento, gente. É uma mudança no modo como o governo e a sociedade encaram a ciência e tecnologia. Esse foi o nosso painel dos últimos 6 anos. Um reitor que se suicidou, um Galvão, que hoje é presidente do CNPq, demitido, porque disse que tinha queimadas na floresta, a Débora Diniz, que vive exilada,
A Débora Diniz vive exilada, perseguida por dizer coisas sobre o aborto que hoje estão no voto da ministra Rosa Weber. Esse é o Brasil até recentemente. Os dois, o Marcos Vinícius e a Adele, receberam a medalha do mérito científico e 48 horas depois o governo anterior retirou a medalha, restaurada esse ano. E o professor Elisaldo Carlini, os dois primeiros, inclusive os três primeiros aí, são ainda governo Temer. Né? O Elisaldo Carlini, com seus 80 e tantos anos, pioneiro na pesquisa dos usos da cannabis como recurso medicinal, ele foi obrigado a comparecer a uma delegacia de polícia para prestar esclarecimento de que o que ele estava fazendo não era propaganda da maconha. Né? Bom, aqui a UFBA também quase que enfrentou coisas semelhantes, né? Porque era a acusação de que estava plantando maconha e produzindo droga sintética. Mas Elisaldo é o cientista que antecipou essas coisas. Então, esse clima de rejeição à ciência, de medo, é algo que foi pervasivo na sociedade brasileira, e eu gosto de lembrar isso, porque eu acho que isso ainda não é uma página completamente virada, é um risco presente. Né? Bom, mas passo adiante e falo agora, então, do presente e do futuro. Eu gosto de dizer de que, no balanço do que foi 2023, você tem um momento crucial, que é ali o 8 de janeiro, aquela tentativa de golpe. Tá? Nós não enfrentamos na ciência algo concentrado, uma curva, um pico ali, mas nós tínhamos verdadeiras bombas que tinham que ser desarmadas. Tá? E a primeira delas foi mais simples, a segunda mais detalhada, mas é importante dizer que a gente conseguiu desarmar essas bombas. A primeira delas é aquela dali, colocar ciência e tecnologia na PEC da transição. Agora que passou, a gente tem que dizer com toda clareza, não era automático que isso acontecesse. Se o presidente Lula dissesse que a PEC da transição era importante para o Bolsa Família e ponto, o que a gente ia fazer, Márcia? Ia chorar, bater nas costas de canudo, não deu, não? Mas foi uma vitória a decisão do presidente, comandado pelo presidente Lula, de incluir na PEC da transição recursos que permitiram o reajuste em todas as bolsas de formação, as 500 novas bolsas de PQ2, eu sei que aqui na sala deve ter gente que recebeu a bolsa em abril desse ano, é exatamente por isso que bolsa de PQ, as 3.000 novas bolsas de iniciação científica, tudo isso foi fruto de termos incluído ciência e tecnologia na PEC da transição. Por que foi uma bomba a desarmar? Isso aqui foi a comissão de transição, o governo de transição, que alertou o governo da importância de incluir na PEC da transição, naquele entendimento com o Congresso, medidas que envolvessem a ciência e tecnologia. Qual era a outra bomba que teve que ser desarmada? O que aconteceu com a FNDCT? De maneira muito sintética, a FNDCT é, de longe, a maior fonte de financiamento da ciência e tecnologia no Brasil. De longe, ao longo de toda a nossa história. Criado em 1970, foi extremamente ativo na década de 70, um pouco menos na década de 80, mas fraco em 90, e retomou com muito do final da década de 90 e ao longo de todo o século XXI. Mas o FNDCT, que é um recurso que você vem de várias fontes, ele sempre podia ser contingenciado. Os dois primeiros governos Lula, o Lula tinha um compromisso pessoal de não contingenciar, mas você tinha que reiterar ao governo o compromisso. A Dilma não cumpriu esse compromisso, era uma guerra para que ela não descontingenciasse. Ela até aceitou, mas depois enfiou Ciência Sem Fronteira no FNDCT. Né? Bom, aí uma lição importante. Debaixo do governo Bolsonaro, a comunidade científica conseguiu convencer o Congresso a aprovar uma legislação que impedia o contingenciamento do FNDCT. Quando eu junto essa informação com a primeira que a gente colocou, ciência e tecnologia na PEC da transição, a conclusão que eu quero tirar é o seguinte, meus amigos, esse povo que vem me dizer, porque o Congresso é uma merda, porque o Lira é isso, porque aquilo, tá bom, vamos viver num país que não tem Congresso. Tá? A velha história, ou seja, a democracia é o pior sistema do mundo, salvo todos os outros. Esse Congresso, eu vou abstrair minha avaliação sobre esse Congresso. O que eu quero dizer é que o Congresso ele é permeável à pressão da sociedade. E a gente tem, como comunidade científica, que extrair consequências dessa lição. A gente tem que entender que a gente conseguiu aprovar
a legislação que impedia o contingenciamento do FNDCT em 2021. Em 2022, o Bolsonaro veio e botou a medida provisória. Melhor, o Bolsonaro vetou a legislação de 2021. O Congresso derrotou o veto do Bolsonaro. E aí o Bolsonaro veio com a medida provisória. Era esse o cenário que nós assumimos no governo quando nós ganhamos a eleição de outubro. Isso teve várias implicações. Uma das implicações é que 2021 e 2022 era uma situação de que um dia tem dinheiro do FNDCT, no dia seguinte não tem. Então, tem coisas assim, o edital dos INCTs de 2022, eles foram aprovados, 300 milhões ao longo de 5 anos, mas não se tinha garantia, porque você não sabia se ia ter FNDCT. Ou então, na virada do relógio, precisava gastar o dinheiro do FNDCT. E o dinheiro foi mal gasto. Esse é que é o problema. É o que você falou do boleto de... eu não tenho essa birra com eles, hein? Muito bem. Não tenho esse trauma que a Márcia tem, não. Eu acho que é parte do jogo a gente discutir bem. O problema é que foi mal gasto. Esse é que é o problema. Foi enfiado na conta do FNDCT coisas que não são da conta do FNDCT, porque são despesas, tem que ser despesas regulares de ciência e tecnologia. Foi enfiado o edital universal, o Pró-Humanidades, a conta das organizações sociais, como o INPA, como o CNPq, não? Coisas que são recursos de orçamento estavam embutidas. E, além de tudo, uma pulverização. Você tinha, assim, 500 mil reais para alguma coisa lá do Rio Grande do Sul. Importante. Mas por que uma encomenda de 500 mil reais para um Estado? Na ordem de grandeza do orçamento, isso não é nada, meio milhão. Então, o grande desafio, portanto, era esse de botar ordem na casa. Mas botar ordem na casa de modo que abrisse perspectiva para o futuro. E a proposta que foi feita pela comunidade científica e que foi empalmada pelo presidente Lula e que foi viabilizada junto ao Congresso, aqui a ministra Luciana teve um papel muito importante, que ela percebeu desde o momento que foi indicada de que essa era uma batalha crucial, não? É uma batalha, volto a dizer, semelhante à do 8 de janeiro, só que espalhada no tempo. Então, qual foi a batalha? Primeiro, deixar cair a medida provisória, e, portanto, tivemos a cooperação do Congresso, a medida, tem um termo técnico lá, ela decai, ela deixa de existir, portanto, o FNDCT voltou a ser liberado. Era preciso também ajustar para que a taxa de juros, quando os recursos do FNDCT são emprestados para empresas, portanto, são reembolsáveis, não podia ser a taxa de juros praticada pelo mercado, porque ninguém tomaria esse dinheiro. Então, é exatamente aqui que eu coloquei juros TTR em aplicações reembolsáveis. E, finalmente, a gente tinha um grande desafio, que era o seguinte, o FNDCT não está contingenciado. Agora, qual é a política de uso do FNDCT? É isso que eu estou chamando da tal da bomba que tinha que ser desmontada. Não? Uma alternativa era o seguinte, continuar gastando do mesmo jeito. Não? Os meus colegas da área de humanas, todos que, afinal de contas, tiveram o maior pró-humanidades da história pago pelo FNDCT. Você deve lembrar a reunião do FNDCT, que gente como do Embrapi, do INPA, todo mundo assim se remexendo na cadeira, porque, afinal de contas, era uma beleza você estar com o seu orçamento garantido no FNDCT. Então, se não é isso, qual é o uso que você vai fazer da política do FNDCT? Esse tema ainda não está completamente resolvido, apesar, volto a dizer, de que a bomba foi desarmada. Exemplos que não estão resolvidos. Tem gente querendo 20% do FNDCT para distribuir para as FAPs. Eu tive coragem de dizer, na reunião da SBPC, eu digo, olha, como baiano, eu não quero esse percentual na conta da FAPESB, não. Disse isso com todas as letras. Porque você vai pulverizar os recursos para permitir que cada estado utilize conforme... Nós somos um estado nacional, nós não somos uma confederação de pequenos estados que cada um puxa para um lado. Esses dias está rodando no Congresso uma proposta de lei para enfiar um programa de bolsa de iniciação científica na conta do FNDCT. Vai ser discutido amanhã. A deputada Canziani vai ser a relatora. Nós estamos nos mobilizando de ontem para hoje para tentar derrubar. E mais, vocês devem ter acompanhado que teve momentos em 2023 que a ministra balançou. Não?
Tinha dias que a gente não ia dormir, não sabia se ia acordar secretário ou se ia cada um voltar para o seu estado. E o olho grande no Ministério, gente, os partidos políticos usualmente não têm olho grande no Ministério da Ciência e Tecnologia. O olho grande era o FNDCT, os 10, 12 bilhões por ano que poderiam ser gastos. Bom, então, isso foi vencido e foi estabelecida uma política de uso do FNDCT. Depois de muito debate, foi aprovado no Conselho, o diretor do FNDCT, por unanimidade, 10 grandes temas, que eram temas considerados correspondendo a certos critérios, temas nacionais, temas que fossem estruturantes, temas que levassem a resultados, a certas missões. Depois eu posso indicar rapidamente quais foram esses temas, e esses temas estão aprovados. Não quer dizer que esses temas agora estão inscritos na pedra, não é isso. Nós temos a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia o ano que vem, e nós temos que discutir isso, quer dizer, qual é a política, qual é o rumo do FNDCT. Mas agora o debate não é o debate do tipo, eu quero 5% do FNDCT para o meu bolso, não? Ou para o meu projeto. O mais importante que seja, o debate na conferência vai ser o seguinte, qual é a grande política de uso do FNDCT, que é o recurso mais importante que nós temos para a área de ciência e tecnologia. Fim do FNDCT, tivemos outra batalha, a batalha do teto de gasto. Tivesse prevalecido o teto de gasto que nós herdamos do Temer, nós teríamos tido no CNPq um orçamento em relação a de 2023 reduzido em 20%. Então, nós só pudemos ter segurança de o que é que vinha pela frente em termos de orçamento quando caiu o teto de gasto e foi aprovado o arcabouço fiscal. Não é o paraíso o arcabouço fiscal, e o arcabouço fiscal depende, entre outras coisas, de reforma tributária, de desenvolvimento da economia, não? Mas é um cenário que nos permitiu respirar. Nós fomos para o orçamento de 2024 com 10% a mais em relação ao orçamento de 2023, eu vou, no final, falar dessa coisa de orçamento, mas nos permitiu respirar. Tá? Outras coisas que nós estamos arranhando a superfície, política de diversidade e de inclusão. E estamos arranhando a superfície porque tem coisas que não é fácil fazer. O Galvão insiste muito nisso, com razão. Você vai aumentar o número de pesquisadores indígenas com bolsa de produtividade. Aonde é que estão os doutores indígenas? Ou então achar que é o CNPq que vai resolver o problema da presença de mulheres em PQ1A em áreas que você não tem mulheres como professoras comandando laboratórios. Tá? Ou seja, tem parte da mudança que tem que ser uma mudança cultural, que o CNPq, o MCTI, o governo federal são atores na indução da mudança. Então, portanto, nós fizemos algumas coisas importantes. Hoje eu estava conversando com o Catemar e ela me atestando, e eu tenho ouvido isso, coisas pequenas que a gente fez, o tal do edital Beatriz Nascimento, junto com o Ministério da Igualdade Racial, bolsa de sanduíche e doutorado no exterior para meninas negras, indígenas e ciganas. Medida corretíssima. Então, tem algumas coisas que a gente faz com certeza e está fazendo. Outras nós temos que, em debate com a sociedade, encontrar os modos de fazer. Coisas menores que a gente fez nesse período. Né? Quando o orçamento estabilizou, a gente pode tomar a medida que a gente tinha discutido desde março, mas que não conseguia dar o passo para concretizar, porque não tinha segurança orçamentária. Aliás, aqui é uma curiosidade, né? Eu vejo que a nossa comunidade científica, às vezes, se precipita também com facilidade. Né? Não vamos só jogar pedra no território dos outros. Né? O Galvão foi lá, talvez porque fosse São Paulo, né? Porque São Paulo também é um problema. Né? O Galvão foi lá falar para os paulistas, esse BPC, essas coisas todas, naquela maior tranquilidade que vocês conhecem o Galvão, achando que estava falando ali entre pares e tal, e disse que era preciso repensar a política de bolsa de produtividade para fazer ajustes e tal. Imediatamente, na calada da noite, o Brasil rodou. Qual era a notícia? Vai acabar a bolsa de produtividade. Galvão vai acabar a bolsa de produtividade. Galvão é contra a bolsa de produtividade. Teve uma das noites, Canuto, que 10 horas da noite a ministra liga, enquanto o Galvão tem que escrever uma nota na madrugada para publicar, para acalmar, para dizer que não é isso. Né? E é evidente que não era isso. O problema que o Galvão tentou explicar e a comunidade se precipitou, ou se precipitou por interesse, é que nós temos uma boa política pública, que é o de bolsa de produtividade, que acumulou deformações nos últimos tempos,
E essas deformações estão arranhando a credibilidade dessa bolsa, desse programa, dessa política. Eu tenho colegas que dizem para mim, colega amicíssimo, amigo do peito, viu? Não é adversário, não. Acaba esse negócio de bolsa de produtividade, esse negócio aí de estrelas, que parece coisa de estrela de general, não? Ou seja, uma política pública bem-sucedida, se não tem adesão social, ela pode cair como caiu a avaliação da CAPES. Quem é que derrubou a avaliação da CAPES? Foi o governo Bolsonaro? Foi a Justiça. Provocada por quem? Pelo Ministério Público. Qual foi a peça de subsídio ao Ministério Público? Você estava na CAPES, deve lembrar disso. É um estudo feito pela Engenharia de Produção de Minas Gerais, da UFMG. É isso. Se a política pública não tem respaldo, ela fica vulnerável. E a nossa percepção é que a política de bolsa de produtividade, que é uma das melhores coisas que esse país tem, junto com o sistema de avaliação da CAPES, tudo isso, ela precisa de ajuste. O ajuste mais imediato era esse. Nós tínhamos 10 mil PQ2, 5 mil PQ1. E você não passa do PQ2 para o PQ1 por uma razão orçamentária. Porque cada 2 PQ2 vale um PQ1. Eu aprendi isso a duras penas quando estava no CIA de História. A decisão é, você quer, pode passar, mas conta 2. Aí a decisão, por exemplo, do CIA de História era, não passa ninguém para o PQ1, para poder aumentar os PQ2. É claro que o colega que está 10, 15, 20 anos no PQ2 vai dizer que aquilo ali é uma casta, é um bando de iluminados que tem essa coisa, portanto, que arranhou a credibilidade da Bolsa. Bom, então, a solução que nós tínhamos em mãos, a gente conseguiu implementar quando a gente teve segurança no orçamento. A solução foi introduzir o adicional de bancada PQ2. E, de imediato, também alguns ajustes que são simbólicos, mas que são importantes. Não tem mais PQ1, não tem mais PQ2. Agora as bolsas são PQ, A, B, C, D e E. E daqui para frente a transição é muito mais fluida, porque não tem o corte orçamentário. Se você, nessa rodada que vai sair o resultado agora, a gente autorizou de última hora o seguinte, subir mais 10% do PQ2 para o antigo PQ1D, porque o peso orçamentário não é tão grande. E estamos em discussão, queremos discutir com a comunidade, no futuro imediato, o seguinte, qual é mesmo o modo de você ordenar essa bolsa? É 5 escalas? É 2? É 3? Qual é o percentual? Né? Mas a gente pode fazer essa discussão agora, porque a gente eliminou aquele gap artificial entre o PQ2 e o PQ1. Outras coisas que a gente fez, isso aqui eu até disse a Jailson que a gente ia chamar de chamada Jailson, porque foi ele que primeiro insistiu nisso, é de que era usar parte dos recursos do FNDCT para reparação emergencial de equipamentos. Fizemos, já tivemos a demanda até foi abaixo da nossa expectativa, nós tínhamos 100 milhões, tivemos uma demanda de 57 milhões, está sendo julgado agora. E o fomento e bolsas, eu não vou me estender, porque é só você abrir a página do CNPq, eu diria que são raríssimos casos de editais que não foram lançados ao longo desse ano. Talvez o caso mais notável seja o dos PRONEM e dos PRONDEX, que a gente está dependendo de orçamento para retomar. Mas, no mais, todos foram. O edital de apoio a periódicos é o último que não saiu ainda, sai já. O apoio a meninas nas ciências sai daqui para dezembro. Bom, e aí estão aí os 10 temas, né? Eu não vou apresentar a discussão de cada um dos temas, tá certo? Aquele 2 não é mais inovação, é mais inovação. O Conhecimento do Brasil é tentativa de repatriar ou formar redes com cientistas brasileiros que estejam no exterior, e são esses aí os temas. Volto a dizer, esses temas podem ser ajustados nos debates que se tenham daqui para frente. Tá? Não vou entrar em muitos detalhes do Conhecimento do Brasil, Meninas da Ciência, ainda nas medidas que estão praticamente na fase final de planejamento, a contratação dos INCTs que ficaram em prioridade 2, portanto, a gente vai virar 2023 com o dobro do número de NCTs que nós tínhamos. Nós tínhamos cerca de 100, aprovamos 50 em prioridade 1, fomos para 150, a gente vai para 200. E a nossa expectativa é de termos, no final de 2024, um novo edital de NCTs. E também uma sistemática de avaliação dos INCTs existentes, que isso era algo que estava presente na programação inicial. Aqui eu passo rápido, são coisas que foram aprovadas nos últimos tempos, e eu quero ir para os problemas atuais. Aqui eu não vou me estender, porque
Canuto já antecipou esses gráficos mostram bem a confusão lá de 2021, e esses picos ali em 2013, 2014, é o Ciência Sem Fronteira. Aqui o negrito, estou acabando o tempo. Então, obrigado. Como você vê, rapaz, eu já temo Soni. Soni chegou aqui. Olá, quem mais gostou foi Thierry, porque ele sabe, ele enfrenta isso. Tá certo? Aí eu cheguei aqui, a Soni já queria me dizer qual era o tempo que eu ia falar. Eu disse, Soni, você não é mais chefe de gabinete, Soni. Você me dava ordem quando eu era pró-reitor, você era chefe de gabinete. Agora não, né, Soni? Então, gente, esse problema. Então, falando agora dos problemas estruturais, a minha mensagem agora na reta final que eu quero dizer é assim: eu acho, gente, que nós estamos fechando o ano com grandes êxitos na área da ciência e tecnologia. Mas isso quer dizer que nós voltamos ao patamar dos nossos problemas de 8, 10 anos atrás. Então, um dos problemas é esse daqui. A gente está gastando 1,2%, 1,3% do PIB em ciência e tecnologia, metade do setor público, metade do setor privado. E aí Canuto apontou, a gente vai, no novo Plano Nacional de Pós-Graduação, continuar formando mais doutores? Precisa. O desafio, como você apontou, é onde é que eles vão ser empregados? Não pode ser nas instituições de pesquisa, nas ICTs. Você tem que ter uma mudança na economia brasileira que permita a absorção desses doutores em outras áreas. Não é à toa que a Masa chamou a atenção de vários institutos que não é instituto de pesquisa. Você perguntou, é formado doutor para aumentar o número de papers ou formar doutor para ter uma economia mais qualificada? O Galvão tem insistido no número que ele pegou em Portugal. 1/4 dos doutores em Portugal estão na iniciativa privada, nas empresas. Longe de ser o nosso quadro, não? Bom, o velho problema do excessivo concentração na região sudeste. E aqui eu finalizo com 2 gráficos que mostram o que, para mim, é crucial, e por isso que eu digo que a gente voltou há 8, 10 anos atrás. Há uns 10 anos atrás, eu escrevi exatamente essa expressão de que há um subfinanciamento histórico do CNPq. O CNPq é uma agência fundamental no Brasil, porque ela vê o pesquisador de qualidade onde a CAPES não consegue ver, onde o MCTI não consegue ver. Ela vê lá em Xorroxó, se tem um bom pesquisador, ela vê e ela é capaz de apoiar. Aliás, a expansão das universidades da década de 70 para frente, a gente fala muito, foi muito importante a FINEP. Foi. Na Bahia se chamava o FINEPão, quando chegava o contrato do FINEPão. Mas a orientação que você tinha naquela época era, em média, 1 em cada 4 professores universitários eram pesquisadores do CNPq. Então, você tinha um vetor que estimulava o pesquisador, mas é o seguinte: esqueça seu chefe de departamento, esqueça seu diretor, esqueça seu reitor. Se concentre na sua pesquisa que você vai ser premiado. Isso é que era a política de produtividade. Mas essa política ela só é eficaz se você, esquecendo o chefe de departamento, esquecendo o diretor, esquecendo o reitor, tiver chance de obter a bolsa. E aqui, então, eu mostro como que o orçamento do CNPq ele está contido historicamente e ele não responde mais ao tamanho da capacidade científica e tecnológica que nós instalamos no Brasil exatamente por essa expansão acelerada de doutores. Então, aqui é o número, não sei se eu consigo colocar isso aqui no... Não vai. Ah, beleza. Então, veja. Isso aqui é a curva de crescimento de doutores e de bolsistas do PQ. Isso aqui está tudo disponível no portal de fomento. É uma das grandes realizações que a nossa colega Débora produziu agora. Não é? É algo que vai, num certo sentido, revolucionar a transparência dos nossos dados. Então, está aqui, olha, a formação de doutores até 2008, a taxa, a velocidade de crescimento era da mesma ordem do crescimento de bolsa de produtividade. Aí, daqui para frente, olha que a formação de doutores dispara. Só vai ter essa queda que você fez referência agora do final, que a gente não sabe ainda direito se é pandemia ou o que é que foi. A velocidade da formação, a taxa de
de formação de doutores, ela tendeu assintoticamente a ficar aqui nos 15 mil. Veja que ela foi aumentando ano a ano, não teve queda. O problema é que esse gap aqui, ó, veja que o gap ele se cristaliza de 2009, 2010, 2012 a os dias atuais. Tem um outro gráfico que, não sei se eu consigo. Não, eu queria passar o próximo slide. Espera aí, agora vai. Pronto. Não é um gráfico, mas são contas. É o edital universal. Não? Nós colocamos o maior valor da história no edital universal e valor orçamentário, 300 milhões. Nós tivemos o maior número de pedidos, 9.750. Dessas, 7.600 foram recomendadas quanto ao mérito, o que dá 857 milhões. A gente não acha que esses 7.670 seja um número confiável, porque muitos comitês têm uma atitude de certa liberalidade, ou seja, a partir do momento que contemplou aqueles que podem ser contemplados, o resto, o comitê não é tão exigente. A nossa estimativa é que, desses, considerando, então, 857 milhões e 300 milhões é o que a gente teve, dá uma diferença de 500 milhões em demanda não atendida. É esses 500 milhões que a gente diz que não é bem assim, tá certo? Mas é razoável a gente pensar, tá certo? De que se o Universal pudesse ter tido o dobro, nós ainda estaríamos atendendo projetos muito bem qualificados. Mas colocar o dobro no Universal é completamente fora do horizonte do orçamento do CNPq. Então, a minha última palavra é essa. Em perspectiva, nós temos que debater todos esses problemas, mas nós temos que convencer o governo e a sociedade brasileira de que, se o Brasil quer jogar um papel diferente no concerto das nações, nós precisamos de mais recursos para a ciência e tecnologia e precisamos de um orçamento diferente para o CNPq. Obrigado. Muito obrigado, Olival. Muito obrigado, Márcia. Eu queria agora, então, bom, primeiro eu queria agradecer aos dois debatedores e queria, então, abrir a palavra. Tenho aqui um inscrito que tem prioridade, porque é o coordenador do evento, o professor Saulo, na sequência, Kaline. Um dos coordenadores. Olival, a pergunta é para o Olival, mas, enfim, vocês todos podem discutir. Você falou de um gargalo, que é o gargalo do PQ2 para o PQ1. Há um outro gargalo, que é dos não bolsistas para os bolsistas, né? Não se avaliar qual gargalo hoje é mais importante. A pergunta ao estender a taxa de bancada para os PQ2, você está não dobrando, mas aumentando em 1/4, creio, né, o gasto. Isso não piora o segundo gargalo, que é dos não bolsistas, os jovens pesquisadores que já têm perfil de bolsista e que não conseguem entrar no sistema? Eu acho a pergunta excelente, Saulo, e eu vou inicialmente colocar alguns dados que reforçam o que você falou e depois justificar a decisão das mais difíceis que a gente teve que tomar e que nós tomamos e temos defendido. Como nós temos 10.000 PQ2 e 5.000 PQ1, o custo de colocar a taxa de bancada em R$ 1.000 era um custo da ordem de 10 milhões por ano, 120 milhões por ano. Era isso que nos levava à hesitação do orçamento. Isso é 7,5% do orçamento do CNPq. Então, assim, era um peso muito grande. Nos debates no CD do CNPq, tinha gente que defendia que precisava aumentar o valor da bolsa, aumentar o número de bolsas 1, aumentar o número de bolsas 1A. Tinha gente que defendia que devia acabar a bolsa. Gente que defendia que tinha que aumentar o número de bolsas. E nós insistimos nessa posição, que era o seguinte: nós precisamos recuperar a credibilidade da política de bolsas para, com essa credibilidade recuperada, defendermos a ampliação desse sistema de bolsas. Então, a nossa opção foi a percepção, assim, você pergunta se tem um outro gap, tem um outro gap. Esse outro gap que você identifica aí
A gente sabe que ele tem, mas nós não temos números confiáveis de qual é o tamanho desse gap. Na avaliação desse ano, nós pedimos a cada CA que estimasse qual era a demanda qualificada e não atendida. Nós estamos fechando essas contas, né, para a gente ter uma ideia mais clara. Né? Então, portanto, a gente não tem um número de qual é o tamanho do gap. De todo modo, a política de bolsas, com a sua credibilidade recuperada, com a comunidade defendendo a política de bolsas, nós temos agora que defender e é preciso aumentar o orçamento do CNPq. Em aumentando o orçamento do CNPq, certamente um dos itens fundamentais é aumentar o número de bolsas. Eu tinha uma pergunta para a Márcia e o professor Olival. Márcia, quando você fala de toda essa quantidade de dados que o Brasil está gerando, e dados online, e dados que a gente possa ser acessível, como é que a gente pensa agora a rede de computadores? Porque é um armazenamento de dados gigantesco, é uma quantidade de informação de rede flutuando para tudo que é lado, e eu não estou conseguindo ver dentro da política do governo federal esse incentivo à construção dos grandes centros computacionais. Eu acho que isso é importante para a gente ter um país com dados e informações, tem que ter computador, tem que ter disco, tem que ter um monte de coisa, eu não estou vendo. Essa é uma para você. E para o professor Olival, parabenizo, a taxa de bancada para o PQ2 foi uma coisa fantástica. Eu acho que não dá o gap não, mas depois eu posso conversar com... Mas eu tinha uma pergunta que era com relação às informações do CNPq, que o que a gente vê muito é que a gente tem muito dado de tudo que o CNPq fornece, tudo que o CNPq aprovou, mas a gente não tem dado da demanda. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, análise de política de gênero, aí fala, 12% das mulheres têm bolsa na área de física, mas quantas aplicam? Então, estando no CA do CNPq, eu pude ver que são os 12% que aplicam. Então, o problema não está na avaliação, está na falta de política de estímulo que as mulheres participem. Então, eu acho que no CNPq a gente ter toda a informação, quanto que é da região Nordeste, Norte e Sul, que está aplicando, e quantos que estão ganhando, é que a gente vai poder trabalhar em cima das políticas de equidade nos CAs. Porque sem a informação de quem aplica e quem ganha, a gente só tem quem ganha, e aí não, é meio caminho só. Deixa eu começar com essa segunda pergunta, porque eu consegui o dado da demanda, porque tem uma coisa chamada Lei de Acesso à Informação. Deixa eu só... Uma das minhas estudantes compara o curso de enfermagem com o curso de física, tá? Nas bolsas de produtividade de pesquisa. Enfermagem, muito mais mulher, física, muito mais homem. Na demanda de enfermagem, a demanda dos homens por bolsa na enfermagem é maior do que a participação dos homens na comunidade de enfermagem, olhando o número de membros das pós-graduações. Então, assim, e na área de física, a demanda é mais baixa do que a presença das mulheres na pós-graduação. Ou seja, tem nessa questão de gênero, meninas, peçam mais, porque os homens pedem quando eles podem, quando eles não podem, quando eles têm condição, quando não têm condição, como mostram esses dados dessa análise comparativa. Falando de como é que a gente vai... a gente já está, vamos dizer, catalogando, só olhando essa questão da biodiversidade, já é um gargalo. Então, a gente tem conversado com a RNP para pensar uma maneira da gente fazer uma expansão, tá, em um sistema mais centralizado de banco de dados. Isso não é só por causa da questão da biodiversidade, mas por uma outra questão que a gente está discutindo com o CNPq e com a CAPES, que é a questão que está vindo atrás de nós dos dados abertos e da ciência aberta. Tá? Essa é uma pressão que a gente sofreu muito fortemente no G20, vai continuar na discussão do G20 do Brasil, e que a gente conseguiu no G20 frear, porque a demanda do Norte Global é que a gente abrisse imediatamente todos os dados no Brasil, que seria não só uma coisa equivocada, no sentido de abrir informação, mas também seria uma coisa impossível da gente fazer, porque a gente não tem um banco de dados. Mas a gente
Estamos adiando essa questão, discutindo como fazer, adiando, mas certamente a gente precisa expandir o nosso sistema de dados. Tem razão com essa preocupação. A nossa ideia é tentar uma coisa centralizada e talvez a RNP seja o caminho mais fácil, porque a RNP tem sido um instrumento que respondeu bem quando a gente precisou da expansão de comunicação do ensino remoto. Os dados mostram que eles responderam a contento, eles têm os instrumentos, eles são uma organização social que fica mais fácil fazer isso. Então, assim, essa discussão está sendo feita, ela vai precisar de muito dinheiro. E gostaria de reforçar uma coisa que o Olival disse. Ótimo que a gente tem o FNDCT, mas o FNDCT é para o estratégico. O feijão com arroz, nós temos que melhorar no orçamento, e nós vamos ter que brigar para ampliar o orçamento de ciência e tecnologia. Sem essa briga, nós não vamos conseguir resolver problema de bolsa, problema de universal, problema de eu ter financiamento, uma série de questões que a gente precisa ter nessa questão de clima, de meio ambiente, que nos demandam, vão estar demandando na COP que a gente faça isso, isso, aquilo. Sem dinheiro a gente não consegue fazer. Kaline, eu acho que a sua observação sobre a disponibilidade dos dados do CNPq é absolutamente correta. A Márcia aqui, ela deu uma derrapada, tá certo? Que mostra como isso é um problema. Olha como é que ela obteve esses dados. Lei de acesso à informação. Ou seja, uma agência pública não pode depender de que um pesquisador recorra à lei de acesso à informação para obter dados da agência. O que eu posso dizer é que a gente está, e aí a reforma administrativa feita no ano passado, sob a liderança ainda do professor Evaldo, é uma reforma administrativa que teve alguns problemas no CNPq, mas teve elementos importantes. Um dos elementos importantes é exatamente a criação com o estatuto, com o status de diretoria, de uma diretoria voltada para a área digital e a área de avaliação do próprio CNPq, que nós não tínhamos isso antes. Quando essa diretoria foi anunciada, eu sei que nós, pesquisadores em geral, olhamos para a ideia de que ia melhorar a TI. E também o Evaldo vendia um pouco também terreno na Lua, né? Porque ele prometeu uma nova plataforma a Carlos Chagas no curtíssimo prazo. Quando ele disse isso, eu disse, opa, vai ficar ótimo. Não é bem assim, né? Mas nós temos agora uma diretoria com status de diretoria concentrada nisso. O primeiro grande produto já está disponível, o painel de fomentos. No painel de fomentos, hoje, você puxa todos esses dados. Eu sei que o painel de fomentos pode não ser muito amigável. Hoje, eu discuti com a Olívia, nossa coordenadora de pesquisa aqui, e teve um momento que ela disse assim, não dá para ter uma aula de como é acesso. É claro, mas todo painel de fomento tem essa complicação, mas está disponível, todos esses dados, né? Então, assim, o nosso desafio é chegar a um patamar de que todos esses dados que a gente possa mapear demanda por sexo, demanda por região, possa estar presente nesse portal de fomentos. Então, se vocês entram, aliás, está com destaque, inclusive, tem um vídeo do Galvão, tem explicando, e é preciso, então, começar a se usar esse instrumento, ou seja, tem pouquíssimo tempo que o instrumento está disponibilizado, acho que é uma coisa de umas 2 semanas, tá? E o instrumento vai ser aprimorado. Nós temos 2 pessoas inscritas para falar e, na sequência, infelizmente, eu vou encerrar. Porque nós temos, na sequência, também a premiação. Por favor. Bom, eu sou Márcio Soares, professor na UFPB, em João Pessoa. Acho que minha pergunta dialoga mais com a apresentação da professora Márcia, que mostrou grandes desafios na mudança de clima, que, bom, exigem uma mudança de escala no enfrentamento desses problemas e no financiamento. E aí a gente escuta de novos financiamentos no nível global, por exemplo, os green bonds, né, os títulos verdes. Eu queria saber se vai chegar novo dinheiro para financiar a ciência, para a gente ir além da briga pelo orçamento, que a gente sabe que puxa de todo lado, e no final o Centrão vai lá e passa a mão e pega a grande parte. Então, eu queria saber se dentro dessas perspectivas de financiamento a partir do mercado financeiro, mas com esse viés verde, tem a possibilidade de vir novo dinheiro para a ciência e tecnologia. A secretaria está envolvida, junto, obviamente, com a Secretaria de Finanças, da Fazenda do Brasil, no desenho dos créditos de carbono.
Tá? E esse vai ser um instrumento bem importante, vai ser a secretaria que vai fazer a acreditação, vai ser um instrumento para fazer essa questão ter mais financiamento no país, não diretamente, às vezes, para o pesquisador e pesquisadora, mas indiretamente. As empresas, para ter créditos de carbono, vão ter que mudar a sua forma de produção, e isso vai gerar pergunta científica que vai aquecer toda a comunidade científica nesse aspecto. Hoje, a questão de clima e de meio ambiente dentro da secretaria é financiada internacionalmente, porque se não tivesse sido, nós tínhamos parado durante os últimos 6 anos, e não parou-se. Se entregaram todos os relatórios. O que a gente está ampliando é a conversa com outros ministérios. Hoje, o TerraClass vai expandir, não graças ao financiamento do MCTI, mas graças à colaboração com o Ministério da Agricultura. Tá? Hoje, outros financiamentos que, por exemplo, esse projeto que eu falei da gente monitorar na Amazônia, ele é feito com uma parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, que tem acesso ao Fundo Amazônia. Então, enquanto o nosso orçamento não cresce, a gente está procurando financiamento internacional, cresceu o financiamento que a gente conseguiu esse ano. Esse ano, o Global Environment Facility nunca tinha saído de Washington, veio para Brasília fazer sua reunião, para ver em loco o que tinha sido feito na cidade com o financiamento deles, e nós conseguimos ampliar o financiamento. Então, assim, estamos buscando dinheiro fora, estamos indo para a COP com uma equipe imensa para trabalhar, buscar mais financiamento para essa questão e para dar qualidade para esse financiamento internacional. Nós queremos monitorar cada árvore que for plantada com o Fundo Amazônia usando tecnologia. Então, o Ciência e Tecnologia vai estar envolvido nisso, ao mesmo tempo que tem que ter, sim, a batalha para ampliar o financiamento público, porque é esse financiamento que paga pelo DETER, pelo PRODES, que são esses instrumentos que o INPE tem para fazer o monitoramento da Amazônia. Então, a gente precisa desse dinheiro. É esse dinheiro que mantém o CEMADEM, que é o órgão que faz os alertas. Tá? E nós estamos agora com um próximo grande desafio, que é criar um grande fundo, junto com o MMA, junto com outros ministérios, para dar um fundo antes das cidades receberem os problemas que a mudança climática vai trazer. Então, um fundo de prevenção para cidades que vão sofrer ou com inundações, ou com deslizamentos, ou com seca. Então, assim, estamos construindo alguns instrumentos Brasil, MEND-BR, estamos de olho no financiamento internacional, estamos indo buscar, mas, assim, vamos ter todas essas construções, parte, vou dizer, de ministérios, como o Ministério do Meio Ambiente, que estavam destruídos. Esse ano, o Ministério do Meio Ambiente se reconstruiu, agora ele já está mais consolidado, é um grande parceiro do MCTI, assim como o Ministério da Agricultura é um grande parceiro do MCTI e da Saúde, porque não só o Ministério da Saúde tem financiamento, mas muito das mudanças climáticas impactam a saúde do povo brasileiro e eles também estão preocupados com isso. Tá? Então, assim, eu tenho bem expectativa que no próximo ano nós vamos buscar dessas parcerias mais recursos. Tá? Boa noite, professora Márcia. Primeiramente, quero te parabenizar pelo trabalho. Dá para ver na sua apresentação que pelas conquistas que você tem, você está muito feliz por isso. É bem legal ver que uma pessoa está feliz, né, conduzindo uma paz assim. E agora vem a pergunta. Nas suas viagens internacionais, você disse que você notou a importância das tecnologias quânticas nos dias atuais. E eu vi que teve um edital ali aberto de 10 milhões de reais. Só para colocar em números, a Universidade de Viena, a Universidade de Linz e a Universidade de Innsbruck, na Áustria, aprovaram um projeto, só essas 3 universidades esse ano, que é chamado Quantum Excelência, Excelência Quântica. E os valores são de 25 milhões distribuídos em 5 milhões. Da ideia desse projeto é crescer amostras semicondutores de alta qualidade para produzir fótons emaranhados. E, geralmente, o que eles fazem é usar um sistema que chama sistema de epitaxia por feixe molecular. Hoje em dia, um sistema mais barato desse, custa, em média, aí, 5 milhões de reais.
Alguém pode me corrigir se eu estiver errado. Eu acredito que hoje no Brasil não existe um único sistema de epitaxia por feixe molecular que possa produzir amostras condutoras de alta qualidade que levariam os profissionais brasileiros, os pesquisadores brasileiros, a competir com esse panorama internacional. Gostaria de saber se futuramente se existe algum projeto ou algum planejamento para esse tipo de infraestrutura, para essa área de pesquisa. Esse edital que foi lançado esse ano foi com recurso da secretaria. Vou dizer qual foi a minha estratégia para forçar a barra do orçamento, tá? É uma estratégia de muito risco. Eu peguei todo o dinheiro que a secretaria tem, que não é muito, e transformei ele em editais, que significa que eu matei o dinheiro da secretaria pelos próximos 3 anos, porque é o tempo dos editais. E estou dizendo isso para a ministra, dizendo, eu preciso de mais dinheiro, senão ano que vem eu posso ficar em Porto Alegre, porque não vai ter dinheiro para eu poder executar. E por que eu apontei, apesar de pouco dinheiro, era o dinheiro que eu podia nesse recorte, né, de 5 editais, essa é uma área muito importante, mas eu precisava primeiro entender aonde ela estava no Brasil. Diferentemente do que foi feito no governo passado, que via FNDCT lançou encomendas, que significa tu dá o dinheiro para quem tu conhece, tá? Eu já avisei desde o começo, encomenda só para Papai Noel. Eu não vou fazer encomendas. Então, eu primeiro tenho que saber onde é que estão as pessoas, e o edital faz isso, ele mostra onde estão as pessoas. Em paralelo, nós nos aproximamos do Ministério da Defesa, que se interessou pela questão de comunicação quântica, e nós estamos fazendo um grupo de trabalho que vai tentar montar editais, aí via FNDCT, porque uma das linhas é defesa, para buscar recursos para fazer essa ampliação. Além disso, em cada país que eu fui, perguntei, vocês estão dispostos a trabalhar com o Brasil? E eu tive um sim. Todos os demais países ou me enrolaram ou disseram não. E esse sim nós estamos começando a trabalhar para ver se a gente consegue montar uma parceria com a Rússia, que já tem uma empresa privada, né, que trabalha com tecnologias quânticas, especificamente com computação quântica, e que tem um caminho parecido com alguns caminhos de computação quântica que o Brasil está adotando, para fortalecer o caminho que a gente vai adotar. Então, assim, sim, é uma área prioritária, sim, a gente está buscando recursos, e eu entendo que o volume de recursos necessários para essa área é muito grande, e a gente vai ter que articular esforços com outros ministérios. No caso, o que eu consegui articular foi o Ministério da Defesa, talvez mais tarde a gente consiga com o Ministério da Comunicação, para conseguir esse volume de recursos que é necessário. Queria fazer um comentário sobre essa pergunta. Como é seu nome? Simon. Ele me fez essa pergunta hoje de manhã, e eu dei uma resposta com uma pequena nuance em relação à sua. Não tenho esse grau de otimismo que você apresentou aqui. A minha resposta foi o seguinte: nós ainda não temos um plano claro para enfrentar o desafio das tecnologias quânticas. O que o governo passado fez foi uma brincadeira, um edital com um TED de 12 meses, que ele venceu praticamente na virada do ano, e quem ganhou, inclusive, não vai receber tudo. E tem o edital, que eu disse, que foi na Secretaria da Márcia, e que a estratégia foi essa aí, que foi uma boa estratégia. Mas o grande desafio, eu acho que está posto diante de nós. Eu ainda disse, o Ministério da Defesa, eles têm priorizado, mas o Ministério da Defesa não bota dinheiro. Eles são ótimos parceiros, mas não é parceiro que traga dinheiro para o jogo. Então, eu acho que não está bem equacionado ainda, na grande política de ciência e tecnologia, se o Brasil vai ou não vai apostar nas tecnologias quânticas. Eu acho que devemos apostar. Eu acho que não é a construção de um grande acelerador. Você vê que você fala de uma coisa de $1 milhão, então não é uma coisa desse porte, mas não está no nosso radar. Por exemplo, não apareceu no radar da aplicação do FNDCT. Poderá entrar? Pode, mas não entrou ainda. Então, eu tendo a achar que assim, é um desafio que está em aberto. Queria fazer um breve comentário sobre isso, porque eu acho que o que eles falaram aqui é muito importante. Tanto a Márcia quanto o professor Olival participaram de alguns eventos no estado de São Paulo sobre a questão de tecnologias quânticas, e a participação deles foi muito importante para criar um roadmap, e que isso está sendo utilizado pela FAPESP, que deverá lançar um edital brevemente sobre tecnologias quânticas. E a ideia, obviamente, se a gente puder integrar, será muito mais interessante ainda.
Então, eu sei que FAPESP não tem a ver com isso, mas eu quero dizer que a participação dos dois foi muito importante. Inclusive, há a possibilidade, devo dizer aqui antecipadamente, de utilização de recursos CGI, que é um recurso que a FAPESP tem, mas que ela pertence ao país como um todo, que ser utilizado para expandir para o país. Eu queria agradecer enormemente ao professor Saulo e ao professor Rivelino pela oportunidade de conduzir essa mesa. Queria fazer um agradecimento muito especial ao professor Lival e à professora Márcia Barbosa. Não, infelizmente, como eu disse, eu já tinha encerrado as palavras aqui. Não, infelizmente, nós estamos com um horário muito avançado, Rafael. Pronto, está dado. Tá bom. É. Tá. Não, veja só, é que naturalmente os coordenadores do evento estão muito preocupados, porque esse evento, isso aqui não ia acabar às 19 horas, são 19h46. Nós temos uma sessão na sequência, que é a sessão de entrega de premiação dos prêmios de pôster. E eu gostaria, então, para dar sequência, agradecer e encerrar essa mesa.